Olá, gente. Cheguei aqui com um pouquinho de atraso, deu um ciricutico aqui na internet, mas vamos começar a nossa live de hoje. Como eu falei, já estava lá no Instagram o assunto, que é imposto de renda. Prioridade e isenção para as pessoas com deficiência no imposto de renda. Esse é um assunto que eu sei que muita gente aqui ainda não trabalha, mas quando você vier a ter um trabalho, você já vai saber que a pessoa com deficiência tem esse benefício fiscal, mas é um benefício fiscal ainda um pouco restrito, porque ele tem alguns requisitos para que as pessoas possam adquirir esse direito. Então, nós estamos aqui nesse programa Inclusão de A a Z, onde a gente discute os direitos da pessoa com deficiência. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Leide, eu sou advogada. E também eu tenho uma filha com síndrome de Down, que é a Juliana. A gente está fazendo essas lives por 30 dias, todo dia uma live com um tema diferente. E na semana que vem a gente vai ter uns convidados aqui, então vai ser bem legal, a gente vai falar de uns assuntos assim bem interessantes para todas as pessoas com deficiência. E hoje, então, nós vamos falar sobre a isenção e a prioridade do imposto de renda. Primeira coisa, eu não sou especialista em direito tributário, a minha função aqui é falar sobre esse benefício para a pessoa com deficiência. O que o imposto de renda tem que favorece a pessoa com deficiência. Mas para falar sobre isso, eu preciso falar sobre alguns conceitos, como a maioria das pessoas já devem saber o que é o imposto de renda, né? Então a gente vai falar o que é o imposto de renda, por que é tão importante as pessoas com deficiência saberem dos seus direitos, né? Então, sempre é bom saber qual é o seu direito. Se você não se enquadra nessa situação que eu vou falar aqui, mas você vai poder passar essa informação para outras pessoas, tá bom? Então fique aí até o final. Então o imposto de renda, ele é um imposto federal e ele tributa a renda das pessoas físicas e também das empresas. A gente sabe que todo ano a gente que tem esses rendimentos, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. E há a primeira informação importante, que normalmente esse imposto de renda, essa declaração, ela é feita no mês de abril. Mas nesse ano, excepcionalmente, por conta dessa pandemia do coronavírus, o governo ele adiou o prazo para que você apresente a sua declaração do imposto de renda. Então, o prazo que seria 30 de abril, agora passou para 30 de junho. Então, essa é a primeira informação importante, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas que têm que declarar o imposto de renda. Então, esse prazo, ele foi prorrogado para 30 de junho de junho próximo, de 2020, né? Lembrando que a declaração ela é sempre feita do exercício anterior. Então, no ano de 2020, a gente declara os rendimentos que a gente teve em 2019. Então, o imposto de renda é esse imposto federal. Quem paga imposto de renda, né? Existe um limite onde as pessoas são isentas, esse valor é de R$ 1.903,98. Então, quem recebe mensalmente menos de R$ 1.903,98, R$ 1.903,98, está isento de pagar o imposto de renda. E também aquelas pessoas que durante um ano tiveram renda de até R$ 28.559,70. Também essas pessoas estão isentas de pagar o imposto de renda. Então, as alíquotas do imposto de renda, elas são alíquotas
alíquotas variáveis. Então, assim, a alíquota é de acordo com o seu rendimento. Então, quem ganha mais paga mais imposto de renda, quem ganha menos paga menos. Então, essas alíquotas, elas são progressivas de acordo com a renda que você tenha. Então, ela vai de 7,5% a 27,5%. Então, dentro dessa faixa, você vai se enquadrar ali para saber qual é a alíquota que você tem que pagar o imposto de renda. A declaração, como eu falei, se refere sempre ao exercício anterior. A pessoa física que mora no Brasil e aquela pessoa física que pode até morar no exterior, mas a sua fonte pagadora é aqui do Brasil. Então, essas pessoas também que moram fora do Brasil, elas também têm que pagar imposto de renda. Outra informação muito relevante é que as pessoas têm muitas dúvidas, eu estou isento, eu estou naquela faixa de isenção do imposto de renda. Mesmo assim, eu tenho que fazer a declaração? Existem algumas hipóteses onde, mesmo que você seja isento, você tem que fazer uma declaração. Então, aquelas pessoas que têm bens acima de 300 mil reais, aí você pode somar os seus bens, um apartamento, o seu carro e outros bens. Esse valor, sendo acima de 300 mil reais, você tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. E tem outras hipóteses lá que a Receita, ela enumera essa necessidade de você fazer a sua declaração de imposto de renda anual. Na hora que você faz a declaração que você faz um balanço da sua vida financeira também, né? Porque ali você tem um retrato da sua vida durante um ano. Então, onde você gastou mais, com o que você gastou. Então, é uma oportunidade também que você tem de ver onde você está gastando muito, como você utilizou o seu dinheiro durante um ano, né? Uma outra informação, se você, mesmo que você seja isento, mas se você, quando recebeu o seu pagamento, foi descontado algum imposto de renda, em algum mês foi descontado o imposto de renda, é importante que você também faça a sua declaração para que você receba a restituição. Então, esse é um benefício, porque você, às vezes, pagou um imposto e que não era devido, mas foi cobrado porque naquele mês você recebeu um valor a mais. Então, você pagou o imposto e quando você faz a declaração, a Receita verifica que você pagou indevidamente o imposto e aí é a hora de você receber a sua restituição. E aí a pessoa com deficiência, então, ela tem a prioridade para receber essa restituição. Então, a restituição é esse valor que lhe é devolvido quando você paga o imposto a maior. Então, no caso, você, todo mês é descontado na sua fonte lá o imposto. Mas você tem algumas despesas que você pode abater desse imposto. Então, é quando você faz a declaração que é feita essa compensação. Então, na hora, a Receita verifica que você pagou a mais e aí ela lhe restitui, ela lhe devolve esse valor que foi o que você pagou a mais. E a prioridade do imposto para a pessoa com deficiência, ela está prevista na Lei Brasileira de Inclusão. No artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, fala que é garantida a prioridade para a pessoa com deficiência, sobretudo com a finalidade de, aí o inciso 6 fala, recebimento da restituição do imposto de renda. Então, esse direito está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Existe um projeto de lei na Câmara, do Senado, foi para a Câmara, concedendo lá, prevendo essa prioridade na restituição do imposto de renda. Tem uns projetos que a gente não vê muito sentido, porque já está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. O que eles acrescentaram lá é que
a prioridade, ela inclusive, ela vai antecipar a dos idosos, porque os idosos também já têm prioridade da restituição. Essa prioridade dos idosos está prevista no Estatuto do Idoso. Então, as pessoas com deficiência, elas teriam a prioridade antes das pessoas idosas. Esse projeto é o projeto 6569 de 2019. Então, o direito à prioridade é um privilégio? Não é um privilégio porque tem um fundamento legal para que a pessoa com deficiência tenha, e também os idosos, tenham essa prioridade. As pessoas com deficiência e os idosos, eles têm situações em que ele precisa de algo mais, né, para manter uma saúde boa. Então, o idoso, por exemplo, ele tem necessidade de utilizar mais medicamentos, né, a saúde vai ficando mais frágil. E aí, assim também é como a pessoa com deficiência. Então, elas têm situações específicas que justificam essa prioridade no recebimento da restituição. Então, não é privilégio, muito pelo contrário, é uma forma de proteger essas pessoas. E aí, como é que você vai utilizar esse direito de prioridade? Esse direito, na hora que você vai fazer a sua declaração, ali no campo onde é feita a identificação do contribuinte, existe um campo onde ele vai perguntar se você é ou não pessoa com deficiência, e ali você vai marcar. E também para as pessoas que têm dependentes com deficiência. Então, é nessa hora, quando você está fazendo a sua declaração, que você vai marcar lá nesse campo que é ou que tem dependentes com deficiência. A isenção do imposto de renda é um direito também previsto em lei. Essa lei é de 88. Então, ela até usa os termos aqui inadequados, porque na época não se ainda tinha chegado essa denominação de pessoa com deficiência. Então, só um minutinho. Ficando com a boca seca. Então, ela utiliza uns termos aqui, até mistura, né, as doenças com as pessoas com deficiência. Então, a lei, esse direito é garantido pela Lei 7.713 de 88. O artigo 6º, ele traz um rol de pessoas que podem ter essa isenção do imposto de renda. E aí, ele, como eu falei, ele nesse rol aqui do inciso 14, ele descreve quais são as doenças e as moléstias que garantem a isenção para essas pessoas. Dentre essas doenças estão acidente de serviço, moléstia profissional, tuberculose ativa, aí uso o termo alienação mental, esclerose múltipla, paralisia irreversível, cardiopatias, doença de Parkinson, e aí traz uma série, cegueira, e aí traz uma série de outras doenças que estão previstas, então, no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88. E aí, dentro da cegueira, a própria Receita Federal já reconhece também as pessoas com visão monocular. Isso foi uma discussão que foi travada nos tribunais. Havia uma resistência para que as pessoas com visão monocular tivessem esse direito, mas o entendimento hoje é de que as pessoas com visão monocular têm direito à isenção. Mas não basta ser pessoa com visão monocular, ser uma pessoa com uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência mental, intelectual, paralisia irreversível, porque, além disso, existem alguns outros critérios, né, para que a pessoa tenha essa isenção. Ou seja, proventos de aposentadoria
Então, é provento. Se a pessoa estiver ainda trabalhando, se ela estiver na ativa, ela não tem direito à isenção. Então, a isenção é garantida apenas para aquelas pessoas com essas doenças ou com a deficiência que já se aposentaram. Então, tanto os proventos da aposentadoria quanto os proventos da reforma, que são, a reforma é lá a designação dos proventos dos militares, né? Então, só nessas hipóteses é que é garantida a isenção do imposto de renda. E para você provar que você se enquadra, você tem que apresentar um laudo médico. E aqui é importante frisar que o laudo médico, é importante que esse laudo conste a data da doença ou da deficiência, porque é a partir dessa data que você vai ter direito à isenção. Então, se não tiver no laudo a data da doença ou da deficiência, o que vai valer é a data do laudo. Então, aí você pode ter um prejuízo com relação aos exercícios anteriores, que você poderia ser isento de pagar o imposto de renda. Então, é importante que no laudo médico conste a data da deficiência ou da doença. E como é que você vai utilizar o direito à isenção? Esse direito, você, tanto como eu falei, dependendo da data do laudo, que consta lá do laudo, você vai ter na declaração atual que você vai fazer, ou você vai ser isento nos exercícios anteriores. Então, você tem que pegar esse laudo e levar na sua fonte pagadora. Então, lá no seu órgão, onde você trabalha, lá no departamento lá financeiro, você vai apresentar esse laudo e vai requerer a sua isenção, porque é eles que vão fazer, né, constar lá na sua ficha que você é isento de pagar imposto de renda. Se você tem direito a esses exercícios anteriores, você deverá fazer declarações retificadoras. Até 5 anos para trás, você tem direito de retificar as declarações anteriores para que a Receita lhe restitua esse valor que você pagou indevidamente. Então, é por meio dessas declarações retificadoras que você vai receber de volta isso que você pagou a mais. Existia no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação ela foi interposta pelo Ministério Público Federal. Foi a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que ajuizou essa ação no Supremo Tribunal Federal, com a intenção de estender esse direito à isenção também para as pessoas que ainda estão trabalhando, porque ela disse que havia ofensa, essa exclusão das pessoas que ainda estão trabalhando é uma ofensa ao princípio da dignidade humana e aos valores sociais do trabalho e da igualdade, porque ela não entende que há um fundamento para essa restrição. Então, a própria convenção com base nesses princípios que estão na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, ela interpôs esta ação direta de inconstitucionalidade. E ela justificou dizendo que, à época, quando foi editada a Lei 7713, que foi em 88, as pessoas com essas doenças, geralmente, elas se aposentavam e não voltavam mais ao trabalho, e também as pessoas com deficiência. Mas hoje isso mudou, então assim, com a melhora da medicina, né, dos atendimentos que essas pessoas têm hoje, dos recursos que elas têm, muitas delas continuam trabalhando, então não seria justo excluí-las dessa isenção, porque mesmo elas trabalhando, essa disponibilidade financeira, que é a justificativa para as pessoas aposentadas, essa disponibilidade financeira para as pessoas que ainda estão trabalhando também é menor.
Então, não há, então, esse motivo para excluir as pessoas que trabalham desse benefício. Mas aí eu fui consultar o site do Supremo ontem, e essa ação direta, ela foi julgada improcedente, ou seja, o Supremo não reconheceu esse direito às pessoas que ainda estão trabalhando. Não foi possível saber quais foram os argumentos. Esse processo ele foi julgado por esse novo sistema por conta da pandemia também, então é tudo online, e o acórdão dessa ADIM, ele ainda não foi publicado. Mas o que diz aqui a decisão de julgamento é que o tribunal considerou constitucional o artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88, ou seja, ele não recebeu os argumentos da procuradora Raquel Dodge. Então, continua esse benefício sendo apenas para as pessoas que já estão aposentadas ou reformadas. E aí, então, eu já até falei um pouco sobre o que é a restituição, né? É quando a Receita, ela detecta que você pagou a mais o imposto, e aí ela faz para você essa restituição. Então, é isso, é você receber de volta o que você pagou a mais. Uma coisa que eu queria também alertar vocês é que, apesar do prazo para você apresentar a declaração, ele ter sido prorrogado, é importantíssimo que você já faça a sua declaração. Mesmo que você não tenha o direito à prioridade, porque eu sei que aqui tem pessoas que não estão nesse grupo, é importante que você faça a declaração, porque o calendário para restituição não foi alterado. Então, você não precisa esperar lá chegar perto de junho para você fazer a sua declaração, porque a gente tem esse costume de deixar para a última hora. Então, não faça isso, porque se você não tem a prioridade, quanto mais tarde você fizer a sua declaração, apresentar a sua declaração à Receita Federal, mais você vai demorar a receber a sua restituição. Então, o cronograma de recebimento, ele continua inalterado. E o primeiro lote, então, está previsto para 29 de maio, o segundo lote para 30 de junho, o terceiro lote para 31 de julho, o quarto lote para 28 de agosto e o quinto lote para 30 de setembro. Então, é isso. Não deixe de apresentar a sua declaração lá perto da hora de vencer, porque já vai ter gente que já vai estar recebendo a restituição. Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa para eu falar, se eu não esqueci de alguma coisa. A restituição, se você ainda tem dúvida com relação à restituição, é importante que você saiba que a gente tem essa obrigação de pagar o imposto de renda, tem aquela faixa de isenção que você não precisa pagar. Então, assim, recapitulando, né? Tem aquela faixa de isenção que você não precisa pagar. Tem que observar se mesmo você sendo isento, você chegou durante um ano a ter descontado nos seus rendimentos algum imposto de renda, porque nesse caso você tem que fazer a sua declaração para que você receba essa restituição do que você pagou, quando não devia ter pago. Então, é importante que você observe lá se durante esse ano que passou, em algum mês, foi descontado o imposto de renda. E também com relação àquelas pessoas que, mesmo sendo isentas, elas têm aquelas hipóteses onde ela deve declarar. Se ela tem bens acima de 300 mil reais, uma coisa, esses bens, quando eles estão em conjunto com o seu companheiro e ele já fez a declaração, aí você não precisa declarar. Se você é um investidor também em bolsa de valores, se você tem rendimentos, teve rendimentos acima de 40 mil,
que esses rendimentos eles não são tributáveis, mas aí você tem que declarar também, pessoas que receberam na loteria, então essas hipóteses você também tem que pagar. Não estou vendo. Aqui? Tá, a Andréia está me falando aqui que eu esqueci de alguma coisa. Isso eu já expliquei da restituição. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários, que ainda a gente tem um tempinho e aí eu posso tirar aqui a sua dúvida. A gente viu já durante essa semana que essa questão da prioridade, né? Então, em várias hipóteses, a pessoa com deficiência tem prioridade. Tem prioridade com relação, por exemplo, ao atendimento em saúde. E a gente já falou, né, dessa dificuldade que é de você, no momento de pandemia, você ter garantido esse seu direito de prioridade. Inclusive, a gente tem observado, um exemplo disso, que as pessoas com deficiência, no caso a minha filha, na vacinação, eles realmente, praticamente não estão tendo a prioridade, porque só a partir do dia 9 de maio é que eles vão poder serem vacinados. Então, já foram vários grupos aí passando na frente, e a prioridade para a pessoa com deficiência não foi respeitada nessa questão da vacinação. Então, assim, tem outras pessoas que vão vacinar depois, mas pela fragilidade que as pessoas com deficiência têm, deveria ter sido um grupo realmente priorizado na vacinação. Então, o que eu tenho falado aqui é que a pessoa com deficiência, ela não saia de casa, porque é a melhor maneira de você garantir a sua saúde e a saúde do seu filho. Porque nesses momentos de pandemia, a gente não tem a garantia de que o nosso direito, o direito da pessoa com deficiência, será respeitado na hora de um atendimento de emergência, de urgência, que você não vai ter essa garantia desse pronto atendimento, e também de ter um respirador, de ter um leito de UTI. Então, vamos evitar realmente sair de casa para que você garanta a sua saúde e a saúde do seu filho, se for o caso. Então, a gente está vendo aí a flexibilização de algumas medidas preocupantes. Aqui no DF, o governador já anunciou que vai começar a flexibilizar as escolas, né, a volta às escolas, e a gente vê isso com muita preocupação, porque ele falou que vai flexibilizar algumas escolas, mas nem citou a pessoa com deficiência. Então, parece que não sabe que nessas escolas onde possivelmente volte a funcionar, existem pessoas com deficiência que estudam nessas escolas. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar ainda essa semana também aqui, porque a gente vive um momento atípico, né? Atípico de todas as formas. E a gente, então, tem que se precaver. E a pessoa com deficiência, pela sua condição, o certo é não sair de casa. Fique em casa, não corra riscos desnecessários, não, porque na hora lá que você tem que garantir o seu direito, nem sempre ele vai ser garantido, até pela situação que a gente está vivendo de falta de recursos, falta de material de proteção para os profissionais, falta de respiradores, falta de leitos. Então, essa corrida para que as unidades de saúde sejam abastecidas desses equipamentos, mas a gente não vai correr esse risco. Eu estou fazendo essas lives aqui no Instagram e aqui no Facebook, aqui no YouTube. Então, eu estou vendo que as pessoas estão atendendo meu pedido e me seguindo lá no Instagram. Meu Instagram começou a crescer e eu estou muito feliz. Então, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá e comece a me seguir. O conteúdo de um e de outro são diferentes. Então, é importante que você esteja me seguindo no Instagram e inscrito no canal do YouTube, com o sininho ativado, para que você fique sabendo toda vez que eu coloco um vídeo novo, tá certo?
Então é isso e a gente se vê na próxima live. Curta essa live aí, tá certo? Tchau, tchau.